Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você neste último dia do ano de 2025. E lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bem nublado, bem fechado, né? Ali parece que tá tudo limpinho nessas imagens, né? Eu vendo agora parece que o céu tá azul, mas na verdade tá tudo meio nublado. Teve chuva, teve pancada de chuva forte em Petrópolis durante a madrugada. Em algumas áreas quase não choveu, em outras choveu bastante, e a gente vai ver lá no nosso terceiro bloco como fica a previsão do tempo para hoje, virada para 2026. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 31 de dezembro. PRF reforça a fiscalização nas rodovias federais no ano novo. Mega da Virada entra na reta final para apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão. Comidas e barulhos típicos de dezembro podem causar riscos aos animais. E você vai ver também Operação Verão 2025-2026 reforça fiscalização no entorno das cachoeiras em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. A gente vai ver o que é destaque no nosso impresso, a gente vai direto para a nossa página 23, porque o que acontece, gente? O nosso jornal impresso foi de ontem, terça-feira, dia 30 de dezembro, até amanhã, quinta-feira, dia 1º de janeiro. Todas as reportagens você confere indo às bancas, aqui na nossa região apenas R$ 2,00. E é claro, tudo você encontra no nosso site. Vamos na nossa página 23 no Petropolitano? Ontem a gente falou sobre esse assunto, né? Eu li para vocês aqui essa página 23, mas eu queria que a gente olhasse de novo essa página, porque fala sobre os cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos animais na virada. Veterinária explica como garantir a segurança e bem-estar dos pets, dos animais de estimação. E aqui a gente tem no nosso jornal uma reportagem bem completa, falando ali dos fogos de artifício, da lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido, ou seja, com barulho, em Petrópolis desde 2020. Fala também de alimentação, que não pode dar alimentação errada para os animais. Fala também do ambiente agitado, as condições durante esse momento aí das comemorações. Também caso de viagens. Então, gente, a gente trouxe uma reportagem em vídeo completa sobre isso. Porque comidas, festas, trovões, entra e sai das casas e os temidos fogos de artifício ainda são os principais motivos de incidentes com os animaizinhos, principalmente agora no mês de dezembro. E para amenizar o problema, há várias atitudes que precisam ser tomadas pelos tutores. Vamos conferir. Para começar, é importante não ceder à tentação de oferecer comidas típicas das festas de fim de ano para o animal, já que os doces podem causar insuficiência renal e as carnes tendem a provocar vômito e diarreia. Além disso, passas, chocolates, uvas, cebola e alho são muito tóxicos para o organismo dos pequenos animais, podendo até mesmo levar à morte. Para quem sente falta de oferecer iguarias para o animal nestas comemorações, há produtos próprios como panetones e biscoitos temáticos para cães à venda em pet shops.
Além dos fogos de artifício, que também afetam pessoas com deficiência, idosos e crianças, há outros sons muito comuns neste período, as trovoadas de verão, que são amedrontadoras para os animais. Segundo a médica veterinária Priscila Mesiano, a capacidade auditiva dos animais é muito superior à nossa. Muitas vezes também nessa época tem chuvas, os animais ficam nervosos com barulho de trovão, dos temporais que acontecem, fora os fogos de artifício que geram um estresse gigantesco nos animais, então eles acabam se machucando, se ferindo, fugindo. Então, para evitar isso, uma medida muito importante é identificar os animais. De acordo com Priscila, criar e manter um ambiente seguro é considerado ideal para causar menos estresse aos animais. Para evitar qualquer tipo de acidente com o seu animal, é importante a gente criar um ambiente que seja mais confortável, mais seguro, para que seu animal se sinta confortável nessas datas, né? Seja a data de Natal ou Ano Novo, datas que a gente vai receber pessoas em casa. No caso dos gatos, a especialista sugere que os tutores deixem caixas de papelão pela casa ou permitir que eles entrem nos armários, por exemplo. E no caso dos cachorros, é importante ter uma cama para o animal. Se for na data do Réveillon, você tampar as janelas, botar cobertores nas janelas para abafar um pouco do barulho dos fogos, botar uma música ambiente, né? Isso tudo ajuda bastante para abafar todo esse barulho, as luzes dos fogos. No caso de pássaros, cobrir as gaiolas também. Isso tudo ajuda bastante a minimizar. Priscila ressaltou também a importância de procurar veterinários, caso seja necessário utilizar calmantes. Tem animais que é necessário a gente utilizar medicações calmantes, ansiolíticas, ou florais, homeopáticos. Então, procurar o seu médico veterinário para buscar uma orientação do que fazer para minimizar o estresse, né? Para você preparar o seu bichinho e para trazer calma para você e tranquilidade também. A médica veterinária também fez um alerta para a necessidade de atenção especial quanto à prática de manter os animais acorrentados. Animais ficam estressados e podem acabar se enforcando se forem mantidos acorrentados por conta do barulho, do estresse. Lembrando que os animais têm uma sensibilidade auditiva muito maior do que a nossa. Então, qualquer barulho de chuva, fogos, pode causar um acidente muito grave, levando à morte. Em Petrópolis, a Lei Municipal de número 7.956 de 2020 proíbe o comércio e soltura de fogos de artifício no município. A medida, de autoria da vereadora Gilda Beatriz, protege crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e os animais. O não cumprimento da lei vai acarretar para o infrator a aplicação de multa, cabendo a fiscalização para os fiscais de atividade do município. Pois é, e a gente viu que a vereadora Gilda Beatriz foi a pousadas, foi a também comércios que usualmente vendiam esses fogos de artifício barulhentos aqui em Petrópolis, fazer a conscientização, falar um pouco da lei, que não pode, essa lei existe em Petrópolis desde 2020, mas o que acontece? Ontem aconteceu uma coisa bem bacana da Prefeitura de Petrópolis, porque a Prefeitura realizou a operação contra a venda ilegal de fogos de artifício barulhentos. Pois é, a fiscalização, coordenada pela Secretaria de Segurança, pelo setor de posturas e com o apoio da Guarda Civil, apreendeu grande quantidade de artefatos proibidos. A legislação municipal veda o uso de fogos com estampido, ou seja, com barulho. Então, a Prefeitura realizou, na terça-feira, ontem, dia 30, uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais para combater a venda de fogos de artifício com barulho. A ação coordenada, como a gente falou, né, da Secretaria de Segurança, o setor de posturas da Prefeitura também teve o apoio da Guarda Civil. Percorreu 5 pontos da cidade, 5 pontos de venda desses fogos de artifício, no centro, no Retiro,
Cascatinha e Correias, resultando na apreensão de uma carga de mais de 60 caixas com diferentes quantidades de materiais proibidos em um comércio em Nogueira, que estariam sendo comercializados para o Réveillon. A gente também trouxe essa reportagem completa nas nossas redes sociais, como vocês veem aí, principalmente a TV, Correio da Manhã, também no Correio Petropolitano. E essa operação visou garantir o cumprimento da lei municipal que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício, de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro, ruidoso em Petrópolis. A legislação é de autoria da vereadora Gilda Beatriz e também do atual prefeito Ingo Rames, quando ele ainda era vereador. E foi apresentada, claro, durante o seu mandato no Legislativo, e o objetivo é proteger idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, e além de evitar o sofrimento e traumas em animais domésticos e também silvestres. Porque as pessoas, elas acreditam que é só pet. Gente, mas os animais que ficam na mata, os pássaros, eles ficam desesperados também. Vários tipos de animais. Vou dar alguns exemplos. Lá perto de casa tem muitos miquinhos, tem coati, tem jacu, tem um outro também de bico fino. Eles ficam desesperados. Tem as gambás. Então, esses são alguns, assim, animais que me vieram à mente, fora os pássaros. Então, aves e os outros animais silvestres, eles também são muito prejudicados por conta desses fogos barulhentos. Não é à toa, gente, que tem uma lei que proíbe isso. E, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que carecem de empatia pelo próximo. A gente vê nas redes sociais, né, crianças autistas ficando desesperadas e os pais também desesperados por conta do desespero dessas crianças. Crianças e adultos também, né, mas as crianças muito mais. Então, por exemplo, esse barulho excessivo causa crises severas nas crianças com autismo e pânico em animais. Quantas vezes, quantas notícias a gente vê e a gente dá aqui no nosso jornal que os bichinhos de estimação, eles fogem de casa, eles ficam tão desesperados que eles fogem de casa. E eles ficam tão desesperados que muitos deles perdem a vida por conta disso, porque eles entram numa crise de pânico e aí o coraçãozinho deles não aguenta. Então hoje existe uma lei, mas além da lei, a gente pede para que as pessoas elas tenham empatia pelo próximo. Empatia. E durante essa fiscalização, os agentes verificaram também o licenciamento desses estabelecimentos e a procedência dos materiais, porque sem falar que pode, gente, causar queimadura na pessoa que solta, porque tem muitas pessoas que perdem a mão porque aquilo estoura. É muito triste, só traz coisa ruim. E hoje em dia, com a tecnologia, já tem esses fogos sem estampido ruidoso, sem barulho. Então vamos procurar esses outros, né? Então, esse material que foi apreendido foi encaminhado para um depósito seguro e os responsáveis pelos estabelecimentos irregulares foram notificados e podem sofrer sanções administrativas e multas, conforme previsto no Código de Postura e na lei específica. É preciso que a prefeitura fique atenta para ver se não vai ter reincidência desses locais, né? E a gente continua com notícia daqui de Petrópolis, porque a Polícia Militar apreendeu 13 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Petrópolis. A ação aconteceu na segunda-feira. Vamos conferir. Policiais militares, durante patrulhamento,
foram até um bar na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Petrópolis, para verificar uma denúncia. Durante a ação, os agentes encontraram 13 máquinas caça-níqueis em funcionamento nos fundos do estabelecimento. Na ocasião, havia apostadores no local. Após a perícia da Polícia Civil, foram recolhidas as placas e roteiros das máquinas, além de R$ 223 em espécie. Os responsáveis pelas máquinas foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Eles vão responder por contravenção penal de exploração de jogos de azar. Eles foram ouvidos e liberados. E como eu falei hoje no início do jornal, aqui em Petrópolis, algumas áreas teve tempestade de chuva, choveu bem forte. Aqui no centro de Petrópolis, por exemplo, choveu forte no início ali da madrugada. Por exemplo, lá na parte do Bingen, choveu pouquíssimo. A gente escutou muito trovão, trovejou bastante, mas pouquíssima chuva. E, com foco, a gente traz agora uma reportagem especial sobre o Plano Verão para a cidade de Petrópolis, que, com foco na resposta e preparação para o período de fortes chuvas aqui na cidade imperial, a Defesa Civil teve participação popular para a formação do plano de contingências para o verão 2025-2026. Esse plano tem apoio de 54 órgãos e visa coordenar esforços para enfrentar eventos típicos do período, como deslizamentos, inundações, ventos fortes e tempestades. Vamos conferir. As sugestões da população puderam ser enviadas até o dia 12 de novembro. O objetivo do chamado Plano de Contingência para Chuvas Intensas Verão 2025-2026 é integrar a atuação dos órgãos para deixar a situação de Petrópolis mais segura e preparada para o período das fortes chuvas. Lançamos no Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil a prévia do Plano de Contingência do Verão, conhecido como Plano Verão, o principal plano de contingência da nossa cidade, para preparar a sociedade para enfrentar o período mais crítico, que é a chuva. O Plano Verão estabelece protocolos claros, define a responsabilidade de cada órgão público, lista riscos, descreve o sistema de alerta e orienta a população desde o momento que começa a chover forte. O plano ainda detalha as áreas de maior risco e inclui mapas, setores geotécnicos e um histórico de desastres. Porque lá já consta uma matriz de atividade e responsabilidade com 54 agências. Mas o importante é que você contribua e faça esse plano ficar mais próximo do que a sociedade realmente precisa. Inclusive, Petrópolis foi uma das 10 cidades selecionadas para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. A formação integra o Programa Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. Em uma recente entrevista à TV Correio da Manhã, a geóloga da Defesa Civil de Petrópolis, Caroline Dutra, falou sobre a importância do município ter sido selecionado para o curso. É uma atitude que nós aqui em Petrópolis temos tentado desenvolver, que é uma política voltada para adaptação climática. Então, ter sido selecionado diante de várias cidades que foram tentaram se eleger, né, nesse programa, é um grande orgulho, né? A especialista ressaltou não só sobre a política de enfrentamento, mas também sobre a adaptação das mudanças climáticas. Segundo ela, o pensamento na urgência climática tem sido desenvolvido em Petrópolis. Então, nós temos políticas que já são de enfrentamento a esses processos, né, efeitos das mudanças do clima, mas agora nós precisamos focar na agenda de adaptação às mudanças, né, desse clima que afetam tanto aqui em Petrópolis. De acordo com Caroline Dutra, os processos geológicos e hidrológicos de Petrópolis vão acontecer, já que são fenômenos que ocorrem todos os anos por conta das chuvas intensas. A questão é que nós precisamos, a partir dessa certeza de que vão acontecer, traçar estratégias para reduzir os riscos para a população e também traçar estratégias a longo prazo também, né? Planejamento urbano, né, integrado, voltado a proteger a população vulnerável. Apesar da preparação da Defesa Civil para possíveis eventos climáticos, os petropolitanos ainda não se sentem seguros. E depois dessa última tragédia, a gente não se sente seguro em lugar nenhum, porque antes era lugares mais específicos, né, com barranco,
ou plano onde enchia. Hoje pode ser em qualquer lugar. Simone mora no Alto da Serra desde 1993 e, apesar da doméstica gostar do clima de Petrópolis, as fortes chuvas ainda assustam. A pior que eu peguei foi essa última agora, né? Assim, segurança não tem. Apesar da má chuva, gostar do clima de Petrópolis, mas quando começa a chover muito forte a gente fica preocupado. Para Simone, é impossível esquecer do terror do dia 15 de fevereiro de 2022. E foi traumatizante porque eu vi o barranco caindo e ouvi o barulho, eu não vou esquecer nunca mais. É horrível. E assim, mas eu segura, eu não me sinto. A cuidadora Maria das Graças Rodrigues tem dificuldade para dormir em dias de chuva devido ao medo. Ajeita a casa, coloca muro de contenção. Eu não me sinto segura, não. Nem durmo à noite, às vezes, porque eu tenho medo. Segundo Fábio Nardi, é possível ver melhorias em relação à prevenção de deslizamentos no centro de Petrópolis, mas também é preciso pensar nos bairros, onde estão a maior parte das pessoas que possuem um poder aquisitivo menor. Eu não me sinto seguro, na verdade, não. Me sinto porque a gente tem que pensar nos bairros, né? Na população menos privilegiada, que tem que, às vezes, ir morar num local que não tem tanta segurança, não tem uma contenção, né? Então, assim, de forma geral, eu acho que precisa rever muita coisa. É isso aí. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo do estado estreia viaturas com câmeras inteligentes para reforçar a segurança do Réveillon. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Ano Novo nesta terça-feira, com foco no combate à embriaguez ao volante. Até o domingo, dia 4 de janeiro, agentes vão reforçar a presença nas rodovias federais, enfatizando a tolerância zero na mistura de álcool e direção, para manter a segurança de motoristas, passageiros e pedestres. Na Operação Ano Novo deste ano, as equipes da PRF têm como objetivo reduzir o número de mortes nas rodovias federais, que podem ser evitadas se condutores deixassem de assumir, de maneira irresponsável, a direção de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas. As ações iniciaram nesta terça-feira, dia 30 de dezembro, e vão até domingo, dia 4 de janeiro. A ação de Ano Novo é a segunda da chamada Operação Rodovida. A primeira aconteceu durante as celebrações de Natal, entre os dias 23 e 28 de dezembro. Na ocasião, nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram registrados 122 acidentes, com 131 feridos e 7 mortes. A Operação Rodovida vai até o Carnaval e faz parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O programa, coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito, visa reduzir pelo menos metade do número de mortes no trânsito brasileiro até o ano de 2030. E o governo do estado do Rio estreia durante o Réveillon viaturas equipadas com tecnologia de ponta para reforçar a segurança de moradores e turistas em áreas de grande concentração de pessoas. Olha só. O esquema especial de segurança para o Réveillon deste ano conta com uma novidade no estado do Rio de Janeiro. 300 viaturas da Polícia Militar passam a operar com câmeras acopladas capazes de realizar, ao mesmo tempo, reconhecimento facial e leitura automática de placas. As câmeras embarcadas das viaturas fazem parte do grande investimento, do grande aporte do governo do estado em tecnologia para a segurança pública, com o sistema de reconhecimento facial e com a leitura de placas. Os veículos vão atuar principalmente em Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói, circulando por toda a orla. A tecnologia permite identificar veículos roubados ou furtados, localizar criminosos com mandados de prisão em aberto e tornar as abordagens policiais mais rápidas e eficientes. Então, em toda a área de orla, nós teremos viaturas desse tipo aqui com essa tecnologia muito importante. Se passar diante de uma viatura dessa, uma pessoa, por exemplo, com mandado de prisão em aberta, ela será abordada e conduzida à delegacia. Em Copacabana, lugar de maior movimento, a orla será dividida em 5 setores. Em cada um deles, a Polícia Militar contará com uma van de apoio ao monitoramento. Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão, o RECON, também atuarão na região, organizados em grupos de 20 agentes.
O esquema conta ainda com 17 pontos de revista com detectores de metais para impedir a entrada de armas e objetos perigosos. Ao todo, são 78 torres de observação espalhadas pelo canteiro central, calçadão, espelho d'água e em torno dos palcos, além de 70 pontos de baseamento de viaturas. A gente vem acumulando, né, uma curva de sucesso de grandes eventos e nesse Réveillon não será diferente. Então o que a gente tem aqui em esquema de segurança para o Réveillon, além daquilo que a gente já empregou em outros eventos e que funcionou, como a questão dos pórticos, né, com reconhecimento facial, com a questão dos pontos de bloqueio e revista. Além disso, por ser um evento com muito movimento de pessoas, a tenente-coronel da Polícia Militar destaca algumas coisas que são proibidas. Que não pode, né, em qualquer evento, arma de fogo, nem pensar, armas brancas, né, objetos pérfuro-cortantes como canivetes, facas, tesouras, nada disso poderá circular e principalmente garrafas de vidro, taças de vidro não poderão adentrar a área do evento. Ainda em Copacabana, 170 bombeiros militares estarão de prontidão com 6 grupos de intervenção rápida, 20 postos de guarda-vidas e 77 profissionais atuando diretamente na orla. Médicos também vão tripular motos aquáticas para agilizar o atendimento durante a virada do ano. A expectativa é de 2,5 milhões de pessoas só aqui em Copacabana. Então, a gente tem aqui um aporte muito grande de policiais aqui. São 3.500 policiais só aqui em Copacabana, 200 a mais do que o ano passado. Vale destacar que as viaturas estão integradas ao Centro Integrado de Comando e Controle. As informações captadas pelas câmeras são exibidas em telas instaladas nos veículos e acompanhadas em tempo real pelas equipes de monitoramento. Caminhões comando dos Centros Integrados Móveis também terão acesso a imagens de câmeras corporais, câmeras urbanas, leitores de placas e drones, ampliando a coordenação das ações policiais durante toda a operação. A gente tem a questão dos drones, tem o CICC móvel. Nós também temos esse ano o emprego dos policiais do RECON, né, que vão atuar ali no meio da multidão, tal como nós fizemos no Carnaval, que funcionou muito bem. Esses policiais eles vão circular em linha, com capacetes brancos, facilmente, né, visíveis para a população no meio da multidão, para evitar roubos, furtos e também eventuais confusões. O trabalho das forças de segurança é integrado. Ao todo, 1.500 bombeiros militares atuam em todo o estado, com apoio de 360 viaturas, 250 embarcações e 3 aeronaves posicionadas em pontos estratégicos. E em todo o Réveillon serão aplicadas 300 viaturas dessa daqui, já com a tecnologia das câmeras embarcadas. Serão 78 torres de observação distribuídas pela orla de Copacabana, 3 drones, não é? E toda a estrutura com motocicletas, com todo o aparato para que a gente tenha um Réveillon de muita segurança e de muita tranquilidade. E por falar nisso, quem ainda sonha em começar o ano novo milionário tem até às 8 horas da noite de hoje, dia 31, quarta-feira, para fazer a aposta da Mega Sena da virada. O prêmio estimado é de R$1 bilhão, o maior já oferecido desde a criação do sorteio especial. As apostas podem ser feitas em mais de 13.000 lotéricas espalhadas por todo o país, além do portal da Caixa, do aplicativo de loterias e do Internet Banking para clientes do banco. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 6. O sorteio da Mega da Virada acontece na última noite do ano, no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, com transmissão ao vivo nas redes sociais das Loterias Caixa e também pelo canal da Caixa no YouTube. Diferente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da segunda faixa, com 5 acertos e assim sucessivamente. Nas ruas, é possível perceber que os petropolitanos estão apostando e já até fazem planos com o dinheiro do prêmio. Viajaria muito, conheceria países europeus para treinar um pouco meu inglês. Segunda coisa, viveria num lugar sossegado. Mais ou menos 10 milhões por mês, muita coisa. Viajar, gastar tudo. 1 bilhão não tem que fazer nada, né? Fazer o quê? Parar, já só ficar contando dinheiro. Vou botar em casa um bolinho de dinheiro e ficar contando para a cabeça distrair. Desde 2009, 130 apostas já acertaram os 6 números. A Caixa também alerta para golpes na internet e reforça que as apostas devem ser feitas apenas no site oficial das lotéricas.
Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para o mercado da bola do futebol e também para a guerra dos sexos no tênis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios defenderam sua polêmica partida da Batalha dos Sexos e disseram não entender por que uma exibição destinada a mostrar o tênis atraiu tanta negatividade da comunidade do esporte. O ex-finalista de Wimbledon, Kyrgios, derrotou Sabalenka, número 1 do mundo, por 2-0 em uma Coca-Cola Arena em Dubai, lotada no domingo. Com diversos ajustes nas regras implementados pelos organizadores para nivelar o jogo, a partida foi equilibrada. Os críticos advertiram que a partida, uma homenagem à Batalha dos Sexos original de 1973, na qual a pioneira Billie Jean King venceu o ex-ganhador de Grand Slam, Bob Hicks, então com 55 anos, corria o risco de banalizar o jogo feminino. E num contexto geral a partida ainda conseguiu ser muito equilibrada e o Kyrgios ainda conseguiu ser um pouco sujo ainda, sacando a bola curta às vezes para atrapalhar a Sabalenka. Exatamente, a gente teve uma partida um pouco diferente, né? Bem diferente na realidade, por conta dessas adaptações nas regras que foram realizadas para que esse jogo fosse mais equilibrado. Mas eu, sinceramente, Toledo, eu acho algo interessante de acontecer. São partidas de exibição. É tipo um amistoso no futebol. É igual teve do Alcaraz e do João Exatamente, Fonseca também. Que não é aquela partida que está valendo alguma coisa, mas é para mostrar para os fãs uma visão diferente, mostrar um jogo um pouco diferente. E eu acho que, diferente do que as pessoas venham criticando, isso só dá mais visibilidade para o cenário do tênis como um todo. Exato. Tanto para a parte feminina quanto para o masculino, porque é algo que chama atenção, é algo que foge um pouco do comum, então chama atenção. Claro, a gente destaca aqui, principalmente isso fica bem claro com essas adaptações que foram feitas nas regras. A categoria masculina e a categoria feminina são diferentes. Cada um tem suas especialidades, cada um tem uma especificidade. Comparando uma com a outra. Acho que nenhum esporte masculino e feminino a gente deve comparar atletas dessas duas, porque essa modalidade pode-se dizer até que diferente. As mulheres competem entre as mulheres e os homens entre os homens. Exatamente. Cada um tem a sua vantagem ali no momento, por uma questão física, uma questão de agilidade, que é algo super normal. É só entender o que é aquela partida, não querer usar aquela partida como argumento para algum argumento preconceituoso, nada do tipo. É só entender o que é aquele jogo, entender a ideia do jogo, entender o que foi essa homenagem a esse jogo antigo de 1973 e entender todo esse contexto para realmente enxergar como algo positivo, pelo menos da maneira que eu vi essa partida. Exatamente, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, um exemplo parecido, mas nem tanto, que a gente tem o Jogo das Estrelas aqui, sempre no fim de ano. E é uma partida de exibição sempre para aproveitar, arrecadar alimentos para instituições, para pessoas carentes. Isso é muito importante também. Eu acho que é uma coisa que poderia ser incluída em edições futuras se vier a acontecer novamente. Exatamente. Concordo com você, Toledo. Diria até que é o exemplo perfeito do Jogo das Estrelas, porque justamente é aquela partida para chamar o público, é aquela partida para ser legal para todo mundo, ser legal para os atletas, ser legal para os atletas aposentados, no caso do Jogo das Estrelas, e é um momento que é para ser muito positivo. E eu imagino e eu enxergo essa reedição da Guerra dos Sexos, da Batalha dos Sexos, como um bom exemplo disso em outras modalidades. Exatamente, e é um tipo de partida que, claro, se acontecer mais vezes é muito bom, principalmente para o esporte. E vamos agora para o futebol, porque tivemos rumores e acertos muito interessantes no mercado da bola. E vamos começar pelo que já está certo, Toledo. Temos a permanência de Filipe Luís no Flamengo e a chegada de Martim Anselmi no Botafogo. Depois de uma longa novela, o Flamengo chegou a um acordo com Filipe Luís e sua comissão técnica e anunciou a renovação do contrato na manhã de segunda-feira, a 3 dias do fim do contrato. O treinador, que vai receber uma valorização salarial, vai assinar por 2 anos até o fim de 2027. E o Botafogo anunciou a contratação do técnico argentino Martim Anselmi, de 40 anos. Ele nunca foi jogador de futebol e estava no Porto de Portugal. Anselmi chega para substituir David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, que foi demitido na última quarta-feira. Toledo, eu acho que tem que começar comentando sobre o principal dos técnicos, que foi o principal técnico desse contexto que a gente está falando, que é justamente o Filipe Luís.
eu acho que é um grande acerto do Flamengo, acho não, tenho certeza, que é um grande acerto do Flamengo essa renovação de contrato. E eu vou ser muito sincero, eu achei estranho ter até uma novela para essa renovação. Exatamente, o presidente Ibape não estava querendo diminuir a pedida dele, ele acabou que manteve o que ele queria desde o início nessa negociação. O empresário do Filipe Luís, Jorge Mendes, estava pedindo um valor mais alto e não estava tentando diminuir, estava uma relação até que turbulenta ali entre os dois, mas no final deu um resultado positivo, eu acho que para todo mundo, para a torcida flamenguista, para o Filipe Luís, que é um técnico muito novo, é uma oportunidade gigantesca continuar no Flamengo, e também para o próprio Flamengo, que já, cara, com o Filipe Luís conquistou praticamente tudo que poderia conquistar nesse ano de 2025. É verdade, a gente tem que destacar que, pelo menos pelos relatos que foram divulgados, o Filipe Luís vai ter uma valorização, o Filipe Luís e sua comissão técnica vão ter uma valorização de 7 vezes o contrato que eles tinham, Exatamente. Que inclusive era um contrato bem abaixo do nível do futebol brasileiro. Tinha acabado de subir, né? Exatamente, tinha acabado de subir e era um técnico teoricamente interino, né? Então foi por conta disso o valor baixo, e agora já como técnico do Flamengo, multicampeão, vai ter essa hipervalorização do contrato, que é muito merecida, né, Toledo? A gente tem que destacar que, eu diria que o craque do Flamengo nessa temporada, depois do Arrascaeta, a gente tem que destacar aqui, é o Filipe Luís, que conseguiu fazer o que os outros técnicos não estavam fazendo, que era pegar o elenco estrelado do Flamengo e organizar ele, botar os jogadores para ter o melhor. E não inventou moda, né? Acho que foi o principal. E por outro lado, a gente tem esse anúncio do Anselmi no Botafogo. É um técnico muito novo e pode trazer bem o Filipe Luís trouxe para o Flamengo. Ideias novas, de um jeito que não inventa muita moda. Exatamente, ele teve uma passagem ali pelo Porto, inclusive, se eu não me falha a memória, foi técnico do Porto durante o Mundial de Clubes e mostravam e comentavam ali que ele tinha boas ideias, o time jogava bem, mas muitas das vezes não conseguia o resultado. Vamos ver se com o time do Botafogo, organizando esse elenco, que também é bem estrelado, a gente tem que destacar, o time do Botafogo tem um grande investimento, tem grandes jogadores, mas nesse ano de 2025 não performou bem. Vamos ver se agora, com esse novo técnico, com essas novas ideias, com essa ideia também um pouco, com essa experiência direta do futebol europeu, uma experiência prática, jogando Liga dos Campeões, jogando Mundial de Clubes, ele consegue ter um bom desempenho e fazer os jogadores do Botafogo também terem um bom desempenho durante os campeonatos que vão disputar. E olha, eu vou botar assim, das 3 peças aqui que estava faltando no Botafogo, acho que 2 já foram. Faltava um técnico, que parecia que vai incorporar bem nesse projeto, tem infraestrutura, e agora falta repor aquelas peças à altura, né? Almada, Luiz Henrique, faltam jogadores que entrem no lugar desses jogadores com maestria igual eles jogaram, né? Exatamente, a gente tem que destacar que além do Almada, Luiz Henrique, esses jogadores que já tinham que repor desde o fim de 2023, quando foram vendidos, também agora o Botafogo tem uma outra pedrinha ali na cabeça, algo que eu acho que tenho 90% de certeza, que nem o Botafogo esperava, que é a saída do Marlon Freitas, capitão do Botafogo, tem bandeirão, exatamente, mas que aparentemente está tudo certo, tudo acertado para ser jogador do Palmeiras, o grande rival do Botafogo naquele momento ali de brilho. A situação aí ficou meio chata para os torcedores. Situação complicadíssima, que ele teve boato que ia sair no início do 2024. Ele estava no bandeirão com grandes ídolos da história do Botafogo. Ao lado de Garrincha, Nilton Santos, e foi pro Palmeiras, que foi quem tirou aquele campeonato de 2023 e que ficou naquela disputa de 2024 até o final. Mas a decisão do jogador, agora o Botafogo tem que se adaptar e tem que trazer reposições à altura. Porque eu vou ser muito sincero, Toledo, um meio campo de um time recém-campeão da América não pode ter um jogador como o Nilton em campo. Exato. Que ele não é um mau jogador, não tenho nada contra ele. Mas é pro nível do Botafogo. Pro nível do Botafogo, pro nível de um time campeão da América, destoa muito. E o Fluminense está se movimentando no mercado para 2026. O clube anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro James, que estava no Mirassol. O defensor é o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026. Ele se apresentou no CT Carlos Castilho, visitou o Museu do Fluminense nas Laranjeiras, realizou exames médicos e assinou em definitivo com o tricolor até o fim de 2030. E o empresário Marcos Faria Lamáquia surgiu como interessado na compra da SAF do Vasco, retomando a ligação entre o clube, o presidente Pedrinho e a família Lamáquia.
Marcos atua de forma independente no mercado financeiro, mas é filho de José Lamáquia, dono da Crefisa, ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E a possível negociação acontece quase 2 anos após a tentativa frustrada de José Lamáquia de comprar a SAF do Vasco, da 77 Partners, quando ofereceu cerca de 110 milhões de dólares, mas o negócio não avançou por divergências na forma de pagamento e pela repercussão negativa envolvendo a Crefisa e um possível conflito de interesses com o Palmeiras. Toledo, eu diria que essa situação é um pouquinho diferente daquela que nós tivemos há 2 anos atrás, envolvendo José Lamáquia, porque o Marco ele não tem ligação nenhuma com a Leila, apesar ele é enteado dela apenas, ou seja, ela é casada com o pai dele, então ele não tem aquela ligação de sangue, é uma situação um pouco mais distante do que se fosse a do José Lamáquia, sendo que ainda assim a Crefisa não é nem mais patrocinadora do Palmeiras, a gente tem que destacar isso. Apesar de ter ficado muito icônica essa ligação dos 2 times, não existe mais patrocínio da Crefisa com o Palmeiras, são coisas separadas. Eu acho que se tiver uma relação entre os 2 clubes, eu acho que vai ser uma relação positiva. No caso, por exemplo, de negociação de jogadores, às vezes até empréstimos, como aconteceu recentemente. Até essa negociação de jogadores também é muito importante, principalmente para o Vasco, né? Que precisa de mais de jogadores do que o Palmeiras e está num momento muito pior. E assim, eu acho que essa situação da SAF do Vasco é uma situação muito complexa e é algo que pode ajudar muito o clube. Pedrinho já fez muito pelo clube também. Se não fosse ele, na minha opinião, acho que o Vasco estaria muito pior do que estaria hoje. E assim, acho que essa questão da SAF tem que ser vista com bons olhos pelos torcedores vascaínos. Eu também acho, com certeza. Eu acho que o torcedor vascaíno, uma notícia que seria muito positiva no 2026 para o time seria justamente a venda da SAF para um novo investidor, sendo Marco Lamáquia ou sendo algum outro investidor que mesmo. Que cuide do Vasco como o Vasco merece. Exatamente, porque o time do Vasco está ali num momento de recuperação judicial, recuperação financeira, para justamente conseguir voltar a ter um protagonismo, conseguir se reequilibrar, para poder ter uma base sólida para não acontecer de novo o que acontece há 20 anos no clube. Exato. E por isso seria tão importante uma venda da SAF para um novo investidor, um investidor responsável, diferente de tudo que aconteceu com a 777 da última vez. Hugo, infelizmente nosso tempo acabou, a gente tem que terminar essa edição, a última de 2025, e é claro, a companhia de vocês foi muito boa durante todo esse ano, e é claro, a gente se vê durante 2026. Um beijo! Até a próxima, gente. Na quinta-feira, dia 1º, já estamos de volta com o Correio Esportivo com vocês, falando uma edição um pouquinho especial, falando sobre as nossas expectativas, nossos palpites para o campeonato durante o ano. Nossos craques da informação. E você vai ver depois do intervalo que Justiça define datas de pagamento de aposentados e servidores ativos de Petrópolis. E mais, Prefeitura de Petrópolis e forças de segurança traçam estratégia para coibir rolezinhos de motos no Réveillon. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E com o objetivo de garantir a ordem pública e o bem-estar dos moradores e turistas durante a virada de ano, a Prefeitura de Petrópolis realizou na última segunda-feira uma reunião estratégica com as forças de segurança que atuam no município. O encontro definiu o plano de ação para coibir os chamados rolezinhos, comboios de motocicletas que cometem infrações de trânsito e causam transtornos sonoros e riscos à segurança viária. A estratégia integra equipes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Guarda Civil Municipal, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, Polícia Militar e também a Polícia Civil. As instituições já atuam em parceria desde o início do ano, em operações contínuas para a apreensão de motos com escapamentos adulterados e ordenamento no trânsito. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, ressaltou que o trabalho preventivo é uma extensão das ações que a prefeitura já vem realizando ao longo do início da gestão até o momento. O planejamento prevê o monitoramento de áreas com histórico de ocorrências e o patrulhamento em vias principais e distritos. O secretário da SSOP, Marcelo Chitão, explicou que a inteligência e o mapeamento de dados serão fundamentais para a eficácia das operações. E além do patrulhamento ostensivo, a Prefeitura de Petrópolis reforça que a população pode colaborar realizando denúncias através dos canais oficiais da Guarda Civil e Polícia Militar pelos números 153 e 190, respectivamente. Pois é. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis também deu início à Operação Verão 2025-2026, com reforço na fiscalização e no ordenamento urbano no entorno das principais cachoeiras e poços da cidade. A iniciativa tem como objetivo garantir segurança viária, funcionamento dos serviços públicos e tranquilidade para moradores e visitantes durante a alta temporada. Com o aumento das temperaturas, cresce também a procura pelas áreas naturais de lazer. Para evitar transtornos, equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes intensificaram a atuação em pontos estratégicos, coibindo o estacionamento irregular, bloqueio de vias e obstrução de acessos usados por moradores, transporte público e serviços essenciais. A operação conta ainda com o apoio da Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e da Guarda Civil Municipal, que atuam no ordenamento urbano, na fiscalização de irregularidades e na orientação ao público. As ações seguem durante todo o verão, com monitoramento constante das áreas mais procuradas, reforçando o compromisso da cidade com a segurança, a organização e a preservação ambiental. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, destaca ainda que o verão exige planejamento especial para equilibrar o lazer dos visitantes com o direito de ir e vir da população e o funcionamento normal da cidade. E olha só, gente, a 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou que a Prefeitura não pode mudar o calendário tradicional de pagamento dos servidores municipais. A decisão também determinou o bloqueio de recursos públicos para garantir o pagamento do 13º salário de aposentados, pensionistas e servidores da educação e também da saúde.
A Justiça determinou que os aposentados e pensionistas do município de Petrópolis vinculados ao INPAS devem receber os pagamentos até o último dia útil de dezembro de 2025, ou seja, nesta terça-feira, dia 30. Já os servidores da Ativa devem ter os salários referentes ao mês de dezembro quitados até e, inclusive, o dia 5 de janeiro de 2026. Na decisão, o magistrado reforçou que não houve autorização judicial para mudança no calendário histórico de pagamentos do município, que ao longo dos anos sempre ocorreu no último dia útil de cada mês. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Petrópolis e pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que buscavam garantir os pagamentos de novembro, dezembro e o 13º salário dos servidores municipais. Inicialmente, o documento previa que o pagamento de dezembro poderia ser feito até o dia 8 de janeiro. No entanto, o juiz Jorge Luiz Martins esclareceu que o documento continha um erro e que a data correta sempre foi o dia 5 de janeiro. Informação essa que, segundo ele, havia sido repassada em audiência com a presença de representantes do município. O despacho também determinou a utilização de cerca de 11 milhões de reais, valores sequestrados da conta da prefeitura, para garantir o pagamento do 13º salário. O juiz afirma ainda que o procurador-geral do município foi informado em tempo real, inclusive por mensagens de WhatsApp, sobre todas as deliberações da decisão. Apesar da ordem judicial, no dia 22 de dezembro, a Prefeitura publicou uma portaria estabelecendo que o pagamento dos salários de dezembro ocorreria apenas no dia 8 de janeiro de 2026. Para o CEP, a medida representa descumprimento da decisão judicial, o que motivou um novo pedido à Justiça, com solicitação de bloqueio de contas e aplicação de multa diária aos gestores em caso de descumprimento. Olha só, gente, o verão definitivamente chegou, principalmente nas cidades aqui da nossa região de cobertura, onde tem feito muito calor, mas também tem chovido, aquele clima bem típico de verão. E olha só, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite também tem uma previsão de temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, a cidade de Paraíba do Sul tem uma previsão com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite também com previsão de temporal. As temperaturas podem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Para a noite, previsão de temporal. Os termômetros vão variar entre a mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Ou seja, em todas as cidades da nossa região de cobertura, aquele tempo bem típico de verão. E nosso jornal do último dia do ano fica por aqui. Uma ótima virada para você. Amanhã a gente tem o Correio Serrano na TV especial de Ano Novo e eu volto ao vivo na sexta-feira às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau!